Vamos ver um exercício prático sobre cálculo do coeficiente de correlação linear. Sim. Que vai nos dizer até que ponto as variáveis x e y são relacionadas ou não. A primeira coisa a fazer é colher os dados, a informação, ter o problema que nós queremos resolver através do coeficiente de correlação linear. Então, neste exemplo, temos uma comparação entre a temperatura do dia em graus Celsius e a pulsação do coração de um certo indivíduo nesse dia. Então, como podemos ver, à medida que as temperaturas aumentam, as pulsações também aumentam, mas também há variações. Há vezes que uma certa temperatura é maior, mas a pulsação é menor, o que não dá para ter certeza exatamente se essa relação entre temperatura do dia e o nível de batimento do coração, estamos a falar de pulsação, seja maior ou menor, né? Há uma pequena oscilação, mas tudo indica que há uma relação entre a temperatura do dia e os batimentos do coração, com uma tendência de termos valores maiores, mas não temos como medir até que ponto essa relação é positiva ou negativa. Então, para tal, precisamos calcular o coeficiente de correlação linear x, y, porque temos duas variáveis. Agora, primeiro vamos relacionar a fórmula com os dados na tabela. A primeira informação é ir no campo, colher, medir as temperaturas do dia e testar os indivíduos a variação de nível de pulsação ou batimento do coração consoante a temperatura do dia. Então, aqui na nossa fórmula, vamos considerar o fator temperatura como variável x e o fator pulsação do coração como variável y. Podemos fazer o inverso, x, y, tanto faz. O resultado não irá alterar. Então, depois de atribuirmos as nossas variáveis de acordo com a fórmula e o assunto na tabela, então vamos começar a calcular os valores necessários. Primeiro, vamos procurar conhecer o total somatório de x. Quer dizer, vamos adicionar esses todos os valores e vamos colocar aqui o total. Eu já fiz, adicionei todos os valores e o total que esse somatório deu 463,4. Depois também temos o total da variável y. É preciso adicionar esses valores todos para preencher aqui, que deu 920. Estamos a falar já do total da variável y. Para dizer que os valores que vamos substituir nesses lugares estão disponíveis, são esses dois. N, que temos aqui dentro de parênteses, é só contar quantas linhas ocupamos. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sem incluir o total, apenas os dados escolhidos no campo. Está para dizer que o N é 12, ou seja, foram entrevistados 12 indivíduos, onde mediram-se as pulsações consoante a temperatura do dia em que se fez esse estudo nesse local. Agora, precisamos conhecer o total da variável x ao quadrado, que neste caso é aqui. O que vamos substituir ali? Então, temos que vir aqui na nossa tabela, vamos colocar aqui x ao quadrado. Depois vamos calcular, quer dizer, levamos o valor de x, que é 38 ao quadrado, o a seguir é 36,5 ao quadrado. Isto vai continuar. De 0 ao quadrado, 30
38 ao quadrado significa 38 vezes 38, assim. É só multiplicar isso, o resultado preencher aqui e fazer o mesmo até aqui. Depois de calcular os valores, temos que então achar o total. O total é este. Significa que vamos ter que adicionar esses valores todos e vamos preencher aqui. Neste caso, no nosso trabalho, esses valores já estão calculados, né? De acordo com a pergunta ou o trabalho que estamos aqui a explicar, esses valores já estão determinados lá no nosso conteúdo. Depois também vamos precisar, o somatório de x, está aqui, somatório de x, já é conhecido, está aqui, vai precisar aqui estar ao quadrado. Agora, precisamos do somatório de y ao quadrado. Somatório de y ao quadrado. Significa, vamos precisar preencher aqui y ao quadrado. E de forma semelhante para o x, é para levar os valores da coluna de y, vamos elevando ao quadrado e vamos calcular os resultados. Aqui é apenas uma ilustração de como vamos fazer esse cálculo. Então, depois de termos preenchido todos os valores aqui, todos os resultados até aqui, então vamos achar este total, o total, que significa, este aqui preencher significa adicionar de cima para baixo todos eles até o total, colocar aqui. É o valor que irá ser preenchido neste local aqui. E no final, o somatório de y já está aqui explicado, já existe. O somatório de y sem quadrado é 920, que iremos substituir aqui, mas estará ao quadrado. E para terminar, os dados necessários para essa fórmula, temos aqui somatório de x vezes y. Significa, primeiro, vamos preencher aqui no quadro, aqui x multiplicando a variável y, que significa pegar nesta linha 38 multiplicar com o y, que é 60, achar o valor. Aqui também multiplicar 36,5 vezes o valor y nessa linha é 58. 58. E fazer o mesmo para todas as linhas, multiplicar esses pares xy até aqui e depois adicionar todos. Adicionar significa o total, o somatório que está ali, tá? E esta aqui marcado. Então, quer dizer, depois de conhecer esses valores aqui calculados, temos que somar para encontrar o total que será preenchido aqui. Feito isso, teremos todos os valores necessários para esta fórmula disponíveis. Para dizer que depois de calcularmos o total do produto entre a variável y e variável x com variável y, que é aqui, acharmos o total, já teremos todos os valores necessários para o cálculo do valor de coeficiente de correlação linear. Lembrando que ele nos permite achar mais ou menos o intervalo ou o valor exato, onde poderemos dizer se a relação entre as variáveis x e y é positiva, negativa, fraca, por aí, mas também isso já temos aí no nosso conteúdo. Apenas aqui o objetivo central é como preencher este quadro para poder achar o valor de correlação linear. Então, primeiro, dizia, vamos no campo, vamos fazer a nossa pesquisa, onde vamos verificar a temperatura do dia, depois vamos medir a pulsação ou o nível de batimento do coração do indivíduo e assim até um nível ou uma quantidade que for do nosso objetivo para o estudo. Neste caso aqui nesta tabela, o trabalho envolveu 12 indivíduos, né, que foram medidos os seus níveis de pulsação de coração em função da temperatura do dia. Então, essa é a informação inicial, que depois iremos obter essas outras 3 linhas ou 3 colunas que são necessárias para
o cálculo do valor de quociente de correlação linear. Então é mais ou menos isso sobre a relação entre esses dados, né, e a fórmula. Lembrando que não tem como efetuar esse processo sem antes ir ao campo para trazer essa informação. Então esse é o primeiro passo, né, ter a informação, o objetivo, né, o problema a resolver, daí ir nos procedimentos necessários para chegar ao valor que mede o grau de relação ou correlação ou relacionamento entre duas ou mais variáveis. Então, a seguir, irei mostrar como substituir os valores desta tabela nesta fórmula até chegar ao valor e classificarmos o tipo de correlação que existe entre a temperatura do dia, que representamos pela variável x, e o nível de batimento do coração do bilhete, que estamos a representar pela variável y. Então, até já.